Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Essa é a aula de número 24 e hoje nós vamos aprender como desenvolver filas com prioridade. É muito comum quando nós vamos aos correios ou ao banco ou até mesmo no pronto atendimento no hospital, existir uma fila, só que com prioridade. No hospital, por exemplo, uma pessoa que está com um caso mais grave vai ser atendida primeiro do que uma pessoa que chegou com uma dor de cabeça, em que é um sintoma mais leve, é atendido com um pouco mais de tempo. Ou quando nós vamos ao banco, gestantes e pessoas idosas têm prioridade de atendimento. E nós podemos ter também o mesmo comportamento aqui nas filas, utilizando filas com prioridade. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos criar uma outra classe que se chama fila com prioridade, onde nós vamos adicionar os elementos na nossa fila, só que nós vamos manter a nossa fila já com a prioridade, ou seja, se nós formos chamar o próximo elemento da fila na hora de desenfileirar, nós vamos pegar aquele elemento que tem mais prioridade e desenfileirar. Para isso, é claro que nós vamos já utilizar tudo que nós já fizemos nas aulas passadas. Então, nós vamos utilizar a própria classe fila como classe mãe da fila com prioridade. Por quê? Construtor, a parte de espiar, a parte de desenfileirar é sempre a mesma coisa. O único método que vai mudar aqui pra gente é o método de enfileirar. O que nós queremos fazer? Qual que é a ideia do nosso algoritmo? É já enfileirar, colocar aquele elemento na posição correta da fila. Em outras palavras, isso seria adicionar um elemento, inserir um elemento ordenado dentro aqui do nosso array que nós estamos utilizando para guardar os nossos elementos da fila. Quando a gente for estudar os algoritmos de ordenação com mais profundidade, a gente vai voltar nesse assunto, mas a lógica básica é a mesma, ou seja, nós vamos adicionar um elemento já ordenado aqui na nossa fila. Então aqui o que eu vou fazer é extends a minha classe fila. E aqui já tem o tipo parâmetro T, o que eu vou fazer é também parametrizar aqui a minha fila com prioridade. Se a gente vir aqui, vou fazer uma aula 24 para teste com public static void main, eu vou criar aqui uma fila com prioridade. Vou deixar aqui como integer, fila, nova fila com prioridade e vou enfileirar alguns elementos. Vou enfileirar o elemento 1, vou enfileirar o elemento 3 e depois eu vou enfileirar o elemento 2 novamente. Se a gente estivesse seguindo aqui uma prioridade, teria que ser 1, 2 e 3 na nossa fila. Só que a gente vai ver aqui que a ordem que está na nossa fila é exatamente da ordem que a gente enfileirou os elementos. Isso porque a nossa classe fila com prioridade está vazia e simplesmente está herdando todos os comportamentos da classe fila. Se a gente executar aqui, tem o 1, 3 e 2, mas a gente quer que fique 1, 2 e 3, porque o 1 tem prioridade maior que o 2 e tem prioridade maior com 3. Então, a gente quer que fique 1, 2 e 3 e não 1, 3 e 2. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A forma de se fazer isso é sobrescrevendo o método enfileira, porque aqui nós simplesmente estamos adicionando no final do vetor. Então nós vamos sobrescrever, se vocês forem ver aqui no Eclipse, no NetBeans, vai ter algo aqui falando que está sobrescrevendo e nós temos que agora colocar a nossa lógica. Como é que a gente faria isso? Vamos supor agora, por enquanto, para a gente ir por passos, que esse elemento T é do tipo integer, já que a gente está brincando com o integer aqui. Como é que faria para poder enfileirar o elemento? O que nós podemos fazer? Nós podemos percorrer todos os elementos que nós temos na nossa fila e comparar um a um, e aí sim adicionar esse elemento na posição correta. Se o elemento que nós queremos adicionar é menor que o this.elementos na posição i, o que a gente faz? Nós então iríamos adicionar na determinada posição o elemento.
Então, é essa que é a lógica da gente inserir ordenadamente. E é claro, depois, para poder parar o algoritmo, a gente colocaria um break para poder sair. Só que vocês estão vendo que aqui no Java, nós temos esse erro de compilação, porque nós estamos utilizando esse comparador aqui de menor. Só que aqui nós temos um objeto T, ou seja, é um tipo indefinido. Quem define isso somos nós na hora de declarar e instanciar a nossa fila com prioridade, que é onde nós vamos passar qual que é o tipo dela. Aqui poderia ser um integer, poderia ser uma string, eu poderia criar uma outra classe, eu posso utilizar qualquer tipo, porque desde o início do curso nós estamos utilizando um tipo genérico do Java aqui. Portanto, nós não conseguimos fazer essa comparação utilizando o operador de comparação do Java. Existe uma outra forma mais elegante do Java, que é através do método compareTo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Suponha que nós tenhamos aqui uma classe paciente. Nós vamos definir aqui a prioridade desse paciente. Eu vou declarar aqui um private string nome e vou colocar aqui também um prioridade. Vou pedir para o Eclipse gerar os métodos gets e sets para a gente. E aqui, para facilitar a nossa vida também, eu vou pedir para o Eclipse criar o construtor utilizando os campos. E se eu quiser, eu posso também criar aqui um construtor vazio também, só para a gente manter o padrão. O que eu quero aqui para essa classe paciente? Eu quero comparar a prioridade. Se a prioridade for maior ou menor, por exemplo, prioridade 1 tem prioridade maior, como é que a gente faria esse algoritmo? Então, no Java existe uma interface, vou botar aqui o implements, chamada comparable. Essa interface pede para a gente implementar o método compareTo. Então, é essa maneira que nós usamos para comparar objetos no Java. É esse método compareTo implementando a classe comparable. Como que a gente compara objetos no Java? Se o objeto 1 for maior que o objeto 2, então a gente retorna um número maior que 0. O padrão do Java geralmente é retornar 1. Se o objeto 1 for menor que o objeto 2, então a gente retorna um número menor que 0. O padrão no Java é utilizado -1. Se o objeto 1 for igual ao objeto 2, a gente retorna 0. Então, esse que é o padrão no Java. Como é que ficaria, por exemplo, implementar esse método compareTo na classe paciente se eu estou interessada na prioridade? Se o paciente tiver uma prioridade 1, então esse paciente tem prioridade maior. Como é que eu faço isso aqui? This.prioridade for maior que o objeto. Aí aqui nós temos que fazer um casting, por exemplo, paciente, esse O de objeto, ponto get prioridade. Eu tenho que fazer o casting, ou então o que você faz? Como aqui nós estamos utilizando a interface comparable, nós também podemos pedir para comparar um paciente com outro paciente. Nesse caso, o que vai ser enviado como parâmetro aqui é um tipo paciente. Então, por exemplo, aqui eu poderia pegar somente o O.getPrioridade. Se a prioridade do paciente 1 for maior que a prioridade do paciente 2, então eu retorno 1. Se a prioridade do paciente 1 for menor que a prioridade do paciente 2, então eu retorno -1. A prioridade for igual, retorna 0. Então, aqui nessa classe paciente, eu estou considerando somente a prioridade, mas eu posso utilizar qualquer outro atributo dessa classe para poder fazer as comparações também. Então, quando a gente trabalha com ordenação de objetos no Java, nós implementamos esse método compareTo e aqui dentro do compareTo nós vamos colocar quais são as chaves, qual que é a metodologia de comparação que eu estou utilizando. É por ordem alfabética? É um outro atributo como prioridade, para o caso de filas. Então aqui
no método em fileira da nossa fila com prioridade, nós vamos modificar isso aqui um pouco. Eu vou apagar tudo porque nós não vamos fazer a comparação utilizando o operador de comparação do Java, nós vamos utilizar o método compareTo. Então, como que nós vamos fazer? A primeira coisa, eu vou declarar um comparable, que é do tipo T. Eu vou chamar eu vou declarar esse atributo como chave e eu vou atribuir o próprio elemento, que eu vou fazer o casting nesse caso. Para fazer o casting é só a gente colocar a classe com tipo aqui entre parênteses, conforme nós já aprendemos lá no curso de Java. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou, de novo, vou vir aqui em todos os elementos, this.tamanho e mais, e eu vou fazer a comparação. Como é que a gente vai fazer a comparação? Se a chave, que é o elemento que nós estamos querendo adicionar, comparado ao outro elemento, ou seja, é o elemento que está dentro da nossa fila já, for menor que 0, ou seja, for um elemento com uma prioridade menor, ou no caso maior, depende de como a gente vai interpretar, é que nós adicionamos esse elemento. Só que aqui, esse for, ele só vai funcionar se já tiver elementos dentro da nossa fila. O que eu vou fazer aqui? Como esse i aqui, como essa variável i está declarada e tem escopo somente desse for, eu vou trazer ela aqui para fora. E aí sim, quando ela for passar, atribui 0. Se nós achamos a posição, eu vou parar esse algoritmo. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método adiciona na determinada posição, que é a posição i, o elemento que eu quero adicionar. Ou aqui pode ser a chave também, não tem problema. Se a gente voltar agora aqui para o nosso teste da aula 24 e executar esse algoritmo, nós teremos a fila ordenada de acordo com a prioridade. E aqui eu posso muito bem, no lugar de utilizar um integer, utilizar a nossa classe paciente. Aqui então eu vou colocar um novo paciente, um paciente A com prioridade 2. Vou fazer o mesmo aqui para os outros. Aqui ainda nós teremos que ter o 1 e o 2 e o 3 da mesma forma, já que nós ordenamos por prioridade. Aqui na classe paciente só faltou a gente implementar um toString também, para poder ter uma saída um pouco melhor. Então, agora se a gente executar novamente, a gente vai ter que o paciente C com prioridade 1 é o primeiro paciente da fila. O paciente 2, ele também tem a prioridade. O nosso algoritmo já está inserindo ordenadamente. E aqui, se eu fizer um systemout fila.desenfileirar, nós vamos ver que o paciente 1 vai ser desenfileirado. E a gente repetir aqui, nós teremos somente os outros 2 pacientes. Ou seja, inserindo já ordenadamente, nós mantemos a nossa fila no padrão e fica muito mais fácil depois para a gente desenfileirar. Bem, com essa aula a gente aprendeu como a gente pode estender a nossa classe fila e criar uma fila com prioridade utilizando a interface comparable do Java, desenvolvendo o método compareTo para poder comparar os objetos e já fazer a inserção na ordem que a nossa fila precisa. Na próxima aula nós vamos aprender o mesmo conceito, porém utilizando a classe PriorityQueue do Java, que faz a mesma coisa que nós implementamos hoje. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível para download gratuito lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!